Shalom, queridos, a graça e a paz de Cristo, amém? Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor esse sábado, consagrar o Senhor nossa primeira hora, aqui nas 23 horas e 34 minutos já, para a glória de Deus, amém? Estamos chegando aqui já quase à meia-noite, em nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos consagrar ao Senhor já a nossa primeira hora, porque eu já vou terminar aqui, já vai ser meia-noite. Nós já vamos estar no sábado para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus. Confesso para vocês que tem sido bem difícil para mim estar aqui à meia-noite, estar aqui na madrugada. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para concluir, amém? Minha carga horária de trabalho agora está aumentando cada dia mais, eu estou acordando cada dia mais cedo. E com isso o corpo acaba pesando, por isso tem dias que eu tô aqui mais animada, tem dias que eu tô aqui mais... a expressão, né, do rosto tá mais cansada, a voz às vezes tá um pouco mais abatida, mas vamos rompendo em fé, de glória em glória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Tem palavra de Deus pro nosso coração, e uma palavra sabe... Chega para lá, né, de Deus pro nosso coração nesse dia de hoje. Tava ali meditando um pouquinho, parei para ler, para estudar. E aí, hoje eu passei um dia, trabalhei e o período que eu estava em casa, aquela sede da presença, aquela sede da presença. E todas as vezes que eu me procurei no meu cantinho de oração, e aí sempre acontecia alguma coisa que me tirava dali, né? Uma situação dos meninos em casa, alguém que chegou e eu precisei dar atenção, enfim. E isso começou o Espírito Santo começou a falar comigo dessa necessidade de estar na presença de Deus, de fazer desse lugar um lugar de refúgio, um lugar de fortaleza. Eu não sei você, embora eu estou aqui todos os dias ministrando, um momento assim, das minhas devoções com Deus, do meu momento de devocional, porque o devocional não é só pela manhã. O devocional, ele é qualquer momento que você decide estar em um ato de devoção, um momento ali de comunhão com Deus. E aí hoje eu tive mais ou menos umas 2 horas, 3 horas livre, né? Livre, assim, fora da minha agenda do trabalho de hoje. E dos meus afazeres, eu falei, Deus, eu quero estar com o Senhor nesse momento. É uma coisa minha, um desejo no meu coração muito grande de estar com o Senhor. E aí, eu entrei aqui para o meu quarto, eu fechei a porta, eu comecei a falar com Deus. E aí chegou uma pessoa e aí eu fui atender. E atendi, e aí voltei novamente, mas já não era mais aquela situação do jeito que estava. E aí eu voltei para a oração, voltei para a leitura minha, nada de preparar a palavra, ou de pregar, ou de aplicar na vida de alguém. Estava ali eu e Deus mesmo. E aí houve outras situações, eu sei que isso se repetiu mais ou menos 4 vezes, que eu precisei parar, sair do quarto para resolver situações de casa, enfim. E quando eu voltei, eu sentei na cama e eu falei, Senhor, para mim isso não é o suficiente. Sentei na minha cama e falei para Deus, não é o suficiente, eu me sinto, tá faltando algo, sabe? Eu quero mais tempo, eu preciso desse tempo, isso para mim é primordial, é como o ar que eu respiro. E ali quando eu falei aquilo, eu senti uma presença do Espírito Santo muito grande, ministrando em mim sobre desfrutar um pouco mais dessa sede, dessa fome pela presença de Deus. E ali, na hora, eu já fechei a Bíblia, eu já fiquei em silêncio, porque quando Deus fala, a gente se cala, né? Deus está falando, a gente fica em silêncio para ouvir a voz do Senhor. E ali eu já parei para ouvir o que o Espírito de Deus falava comigo. E ele falava dessa necessidade de ficar um pouco mais. Porque eu tenho momentos com Deus durante o meu dia. Todo o meu dia eu tenho momentos com Deus.
de estar na presença de Deus quando eu estou trabalhando, dando plantão, e ali eu tenho 20 minutos, 30 minutos, às vezes de um paciente ou outro que não apareceu e que não justificou. Aquele momento ali eu tenho duas opções. Eu estou sozinha, ou eu vou estudar no secular, eu vou ver a ficha de algum paciente que eu tenho para atender e ver qual que é o caso deles, se tem alguma coisa que eu preciso dar um pouco mais, ou eu vou ver alguma aula de cursos que eu estou para pagar, ou eu vou falar com Deus. E ali, todas as vezes que eu tenho esse tempo de 20 minutos, 30 minutos, que eu estou 100% sozinha, de pessoas, e se eu estou com o Senhor, eu tiro para falar com Deus. Ali é um momento que eu fecho os meus olhos, eu sei que ninguém vai entrar, ninguém vai me atrapalhar. Eu fecho os meus olhos e ali eu tiro um momento com o Senhor. E é muito rápido. Quando eu menos espero, já foi, já passou. E fica aquela sede, né? Chegou gente, vou atender paciente, vou fazer... E fica aquela sede da presença. E quando eu chego em casa, eu sempre sou recebida pelo meu filho pequeno. E ele fala assim, trouxe o que pra mim? Trouxe presente? Ali ele fica no meu pé. Em casa ele vai ficar no meu pé. Não vai sair do meu pé momento nenhum. Então eu já chego já no horário do almoço, de esquentar o almoço, de botar a mesa, de sentar com os meus filhos, de almoçar. Eu tenho 1 hora e meia de almoço para voltar. Quando eu estou em casa, na cidade, ou então quando eu não estou aqui, que eu estou em Ilhéus, eu não tenho horário de almoço. Eu prefiro atender direto para poder chegar um pouco mais cedo em casa. E hoje eu cheguei em casa mais cedo, desde das 2, 3 horas da tarde, aquela sede, aquela vontade, sabe, da presença de Deus, de sentar e desfrutar dessa presença. E o Senhor começou a falar muito comigo a respeito disso, em relação à igreja, em relação ao seu povo. A pressa que se tem de sair da presença, a pressa que se tem em concluir o devocional. A gente tem 20 minutos, que é o meu padrão aqui, que eu tenho com vocês, é de 20 minutos de palavra, justamente porque nós estamos nessa geração impaciente, uma geração que não tem paciência de ouvir a palavra, uma geração que não tem paciência de ler a Bíblia. Eu estava ontem, na quinta, na igreja, e tinha uma pastora lá ministrando, e ela falando, né? Leem a Bíblia, vocês precisam ler. E eu parada assim, pensando, quantas pessoas falam, eu gostaria de entender a Bíblia, e eu vou parar de ler porque eu não entendo, eu gostaria de entender e não entendo. E eu fico olhando tanta plataforma que nós temos nos dias de hoje, nos dias atuais, plataforma de ensinamento bíblico de forma verbal, não de forma visual, de forma de leitura, para aqueles que não têm o entendimento de interpretar. E a pessoa usa desculpa, que não tem entendimento, que eu não vou mais, eu não quero mais. Não, querido. Não tem nada a ver. A questão é a pressa em sair da presença de Deus. E o que o Senhor ministra hoje para esse sábado é: não te apresses em sair da presença de Deus. Se você tem um tempo hoje para você aplicar em oração, em leitura e adoração, faça logo. Hoje eu digo para você, eu anseio um dia inteiro de estudo bíblico, de oração. Sabe, eu amo quando nós estamos no jejum, no dia de Santa Convocação, lá na igreja, que é de 2 em 2 meses, que é o jejum de 3 dias que nós temos, e nós temos o dia inteiro na igreja, que é aquele dia que eu passo o dia inteiro com a minha mente só no reino, só na palavra, só focada ali, sabe? Porque a hora que eu acordo, querido, eu falo da minha vida, do meu particular, da hora que eu acordo, até a hora que eu vou me deitar, já vai dar meia-noite aqui. Eu estou envolvida em coisas, trabalho, família, igreja. Porque a igreja não é o que nos edifica. O que nos edifica é a palavra de Deus. A igreja nos faz ter comunhão uns com os outros. Mas o que nos edifica verdadeiramente é tempo precioso na presença de Deus. É tempo de qualidade na presença de Deus. E eu anseio por isso. Eu tirei hoje 2 horas, 3 horas de momentos assim com o Senhor, e eu saí da presença sedenta. Eu queria muito mais. Eu leio, eu estudo, eu preparo, eu aplico aqui.
Mas não pense que isso aqui está me saciando 100%. Eu quero mais de Deus. Meu esposo chegou hoje do trabalho e nós estávamos em comemoração aniversário do nosso filho, de um dos nossos filhos, e aí ele falou assim, como a tua carga horária agora, gente, tá muito intensa de trabalho, ele viu que essa noite passada eu não dormi direito. Eu falei assim, eu pisquei e o dia já amanheceu? Como assim, meu Deus? Porque eu tirei um período de oração até as 3, 4 da manhã e eu queria mais. E se você me perguntar, pastora, você está com problemas que você necessita tanto de oração assim? Não, eu não estou com problemas. Eu não estou com problema de saúde, eu não estou com problemas familiares, graças a Deus, não estou com problemas financeiros. Todos nós temos problemas do dia a dia, mas eu não estou com nada que me gere essa dinâmica de oração, de fervor e de busca intensa. Não, nada disso. É fome da presença, é sede pela presença de Deus. E quantas pessoas perderam essa sede, perderam esse anseio de estar na presença? Tem tempo e não aplica esse tempo na presença de Deus. Eclesiastes capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu coração, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhes dirá o que fazer? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio discerne o tempo e o juízo. Porque para todo o propósito há um tempo, e um tempo de juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabes o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhes dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrarás os ímpios. Fala aqui sobre o domínio do rei, o rei que domina tudo. Em outras palavras, Salomão está dizendo o seguinte: por que eu vou me preocupar em criar outros métodos, outra planilha de seguir minha vida, se alguém sábio o suficiente já trilhou tudo para mim, já preparou tudo para mim e só falou para mim, segue esse caminho. Segue esse caminho. E quando Salomão fala isso, algo que me chama muita atenção é não se apressar demais nas coisas e seguir a planilha dos céus. E quando se fala de fome, de sede pela presença de Deus, fala de desfrutar algo que o próprio Deus já preparou para as nossas vidas. A minha mãe esteve aqui na minha casa 2 semanas atrás. Primeira vez que a minha mãe veio na minha casa depois que eu me casei. 23 anos de casada, 37 anos de vida e 23 anos de casada. Pelo fato de morarmos em uma outra cidade muito longe, meus pais nunca frequentou a minha casa e minha mãe passou uma semana na minha casa, faz 2 semanas agora. E eu tenho uma vida muito intensa e corrida, e quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe disso, porque eu compartilho um pouco da minha dinâmica do dia e vê que todos os sábados eu paro para fazer congelamento de alimento para minha família, pelo fato que eu dou conta de tudo. Na semana que a minha mãe estava aqui, eu não me preocupei em estar na cozinha preparando nada, porque eu fui trabalhar. Durante os 7 dias mais ou menos que ela ficou aqui, eu trabalhei dos 7, eu trabalhei 4 dias. E eu simplesmente, à noite, eu tirei o que era de preparar no dia seguinte, tirei da geladeira, do congelador e falei, mãe, tá aqui.
E aí, quando eu chegava meio-dia, estava tudo pronto. Porque alguém já tinha preparado para mim. Isso me trouxe uma certa segurança e uma paz muito grande, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa estaria pronto. Não que eu não desse essas ordens para as minhas filhas e não fosse ser executada. Elas fazem, mas eu precisaria estar no pé delas. Porque acontece, às vezes eu saio para o trabalho e quando eu voltar às 11h30, meio-dia, elas ainda estão dormindo. Pelo fato de que eu já dei para elas essa legalidade, porque eu sou a mãe e elas são as filhas. No caso da minha mãe, eu sou a filha e ela é a mãe. E elas se sentiam na obrigação de preparar o alimento para mim e para minha família. Então, quando nós falamos de desfrutar um pouco mais da presença de Deus, é confiar naquele que cuida de todas as coisas em nosso favor. Enquanto eu estou desfrutando um pouco mais da presença de Deus e não me apressando em sair dessa presença, desse momento de me encher, enquanto eu estou ali me desfrutando, Ele está trabalhando em meu favor. Ele está cuidando de tudo. Quem somos nós? Por mais sábio que nós sejamos, que podemos interpretar todas as coisas. Não podemos. Quando se fala da sede, da fome pela presença de Deus, fala de uma dependência de Deus. Falei aqui para vocês 10 minutos a respeito do anseio que a minha alma está em estar a sós com o Senhor. Porque eu estou com o Senhor o dia inteiro, mas eu estou com o Senhor e o meu trabalho, com o Senhor e a minha família, com o Senhor e os meus filhos, com o Senhor e paciente e irmãos da igreja. Eu não estou 100% a sós com o Senhor. Mas quando nós estamos a sós com o Senhor, o domínio do rei, deste rei, ele vem sobre nós. E quando nós nos apressamos demais em sair da presença dele, nós não nos alimentamos o suficiente dessa presença ao ponto de nos dar uma segurança de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ficar bem. Quando você não passa tempo de qualidade na presença de Deus, a sua fé diminui. Você sabia disso? Quando você não se alimenta o suficiente da presença de Deus, você fica anêmico espiritual. Você se torna um cristão fraco na fé. E foi isso que eu senti hoje, à tarde, quando eu falei, Deus, por favor, limita um pouco as coisas aqui para mim agora em relação a tudo que está acontecendo. Eu não quero agora estar com ninguém, eu quero estar com o Senhor. Controla os meus filhos, controla o fluxo de ligação, de mensagem, de qualquer outra coisa. Eu só quero estar com o Senhor. Agora, eu preciso desfrutar um pouco mais da sua presença e não me preocupar com as coisas que estão à minha volta. Por favor. Eu quero desfrutar um pouco mais. E aí o Senhor ministrou isso. Sabe por que eu te dei essa fome, essa sede hoje? Sabe por que eu permiti isso na sua vida hoje? Para te mostrar o quanto que tem pessoas que se apressam em sair da minha presença. Às vezes o devocional aqui, ele passa de 20 minutos, 20, aí vai para 25. Já chegamos a 35 minutos de palavra, de compartilhamento com você. E quantas das vezes você é aquela pessoa que você começa a ouvir e para, e não sabe o desfecho da mensagem para o dia, não para entender o que o Senhor queria para mim nesse dia de hoje. Será que eu comi o suficiente? Porque quando você não come o suficiente, o que acontece? Você fica fraco. E quando você se apressa demais em sair da presença de Deus, você fica fraco. Não te apresse. Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo de número 3. Não te apresse em sair da presença dele, nem persista em alguma coisa amar, porque ele faz tudo o que você quer. Gente, quando Deus ministrou isso no meu coração, às vezes você fala assim, de onde é que a pastora tira todo dia um versículo? Eu fico extasiada assim com a profundidade do que Deus fala. Eu falei, meu Deus, quantas das vezes eu já li a Bíblia, já reli, e é algo assim tão novo para mim. E
exatamente o que eu estava lendo, o que eu estava orando. Foi exatamente o que eu estava orando. E ali eu, Senhor, por que essa fome hoje? Por que essa sede hoje? Sabe, eu fiquei ali com aquele nó na garganta, aquela vontade de... Tem mais de Deus para mim aqui agora. E ali o meu pequenininho começou a aprontar na sala e começou a brigar com a outra. E eu levantei e falei, Jesus, por favor, eu só quero estar com o Senhor. Segura os meus filhos um momento para eles não me interferir. Eu só quero estar com o Senhor. E aí o Senhor, sabe, ministrou essa palavra no meu coração. Quando eu abri a Bíblia, que Deus falou isso, da fome e da sede pela presença. E daqueles que têm pressa em sair. Sabe, hoje é revelação de Deus. Hoje é uma revelação de Deus para você. E da consequência de você sair precipitadamente da presença do Senhor. Sai ainda com aquele anseio. Tinha mais de Deus, por que eu parei? Não para. Não para hoje, não para. Continue buscando mais, se enchendo mais dessa presença. Tem muito de Deus para você. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhes dirá o que fazer? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio discerne o tempo e o juízo. Ou seja, quem anda pela direção do rei tem uma vida fácil. Muito fácil. Porque hoje eu tenho essa sensibilidade pela presença. Porque, queridos, aconteça o que acontecer, eu quero fazer o que Deus mandar. Por mais que isso venha contra, às vezes até as minhas vontades. Às vezes as minhas vontades. Dando meia-noite agora, se vocês me perguntassem como é que você está, eu estou cansada. Eu queria tomar um banho e dormir. Eu falei isso ontem, parece algo repetitivo aqui, todos os dias eu falando. Mas é um mandamento do rei na minha vida. O rei nos chamou para estar aqui. Que rei é esse, pastor? É o rei Jesus. É o Senhor dos exércitos. É aquele que está sobre nós. E não é forçado, querido. Eu sinto algo mais forte do que eu que me chama para estar aqui. Porque para todo propósito há o seu tempo e o seu juízo. Todo propósito que você passa na presença de Deus, há um tempo determinado de que você tem que estar na presença e há um juízo de Deus determinado para tudo isso. Porque a miséria do homem pesa sobre ele. Ou seja, quanto mais você cede às suas vontades e sair se apressando da presença de Deus, você vai pagar um preço. Que preço é esse? É a sua fé vai ficar raquítica. Uma fé pequena, uma fé medíocre, uma fé... Sabe, você vai se tornar uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, uma pessoa... Qualquer coisa. Eu não quero, eu não consigo. Pelo amor de Deus. Sabe por que eu tô aqui todos os dias? Para te falar de resiliência. De mente consecutiva, de continuismo, de persistência, de não parar, de prosseguir. Você precisa entender isso nesse dia de hoje, porque não sabes o que há de suceder e quando há de ser que Ele lhes dará a entender. Quem é o homem? Quem é o homem que sabe dominar o seu espírito? Nenhum homem há que tenha domínio sobre ele. Para reter o espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da sua morte. Por mais que você ache que tudo está no seu controle, não está. Nada está realmente no nosso controle, tudo está no controle de Deus. E para isso é necessário você desfrutar um pouco mais da presença de Deus. Experimenta todos os dias você sentar à mesa para você se alimentar e não comer o suficiente. Experimenta para você ver. Eu passei por uma situação de saúde há um mês atrás e eu passei 43 dias que eu tive um processo muito difícil relacionado à minha saúde e com isso eu não me alimentei bem, eu não dormi bem, eu não estava 100% bem, dando ao meu corpo físico, né, falando do meu biológico, do meu sistema,
não estava bem, e eu não estava me alimentando bem, dormindo bem. A minha vida em si não estava lá essas coisas em relação à minha saúde. E o corpo começou a reivindicar agora. Meu cabelo começou a cair bastante. Além do meu cabelo caindo bastante, eu tô muito pálida, assim, uma palidez. Eu não tô tendo apetite para comer direito. E isso diz respeito aos dias atrás que eu não estava me alimentando bem. Então, o corpo começou a cobrar agora a conta daqueles dias que eu não passei bem. Então, o que aconteceu agora? Eu já estou tomando medicação para repor, né, todos os nutrientes que o meu corpo perdeu. Estou procurando cuidar um pouco mais do meu cabelo. Estou procurando cuidar um pouco mais da minha saúde. Por quê? Porque eu não dei, nesse período, meu corpo não recebeu tudo que ele precisava. E quando se fala do espiritual, é a mesma coisa. Não muda muita coisa, é a mesma coisa. Se você é uma pessoa que, se você se apressa demais em sair da presença de Deus, não comer o suficiente, não desfrutar o suficiente, você vai ficar raquítico, você vai ficar fraco, você vai ficar anêmico espiritualmente. Você precisa desfrutar um pouco mais da presença de Deus, dar um pouco mais de atenção à sua vida espiritual. Dessa forma, você vê a pessoa, ela está buscando, ela está vigilante, ela está longânima, ela está fervorosa, ela está com uma fé genuína. Quando ela deixa de buscar, ela fica ignorante, prepotente, arrogante, carnal. Ela começa a ficar estúpida, ela começa a ficar fria, ela começa a ficar, sabe, distante de Deus. Por quê? Porque essa pessoa, ela se apressou em sair da presença de Deus, ela começou a achar que ela está no controle das coisas. Mas quem é você? Quem é você? Você não está no controle de nada. E o Senhor Deus, Ele fala para nós nesse dia de hoje: desfrute um pouco mais. Desfrute um pouco mais. Porque o que eu estava falando para o Senhor hoje à tarde foi isso. Meu Deus, eu fiquei até 3 da manhã, quase 4, falando com o Senhor. E por que essa fome hoje? Por que essa sede hoje? Deus falou: porque eu estou te revelando a condição espiritual da minha igreja. Assim está o meu povo. E aí não volta para a minha presença, não come o suficiente. Aí fica só beliscando espiritualmente falando. E aí, uma vez que só fica beliscando, eles estão fracos. E uma vez que eles estão fracos, eles estão distantes da minha presença. E esse é um sábado que o Senhor te chama você estar um pouco mais na presença dele. Desfrute um pouco mais. Nós estamos até passando do nosso tempo aqui de ministração, 28 minutos já, mas desfrute um pouco mais. Tenha mais fome, mais sede pela presença de Deus. Faça aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Busca um pouco mais. Se encha um pouco mais. Eclesiastes 8:3, eu não vou parar de falar isso. Não te apresse em sair da presença dele. Fica um pouco mais. Chora lá. Sabe? Se encha um pouco mais. Aí não tem o que falar. Ouça. Quando nós não sabemos o que falar, nós precisamos ouvir. Se você é uma pessoa que você está indo para um momento com Deus e você não tem o que falar na oração, cale a sua boca e ouça Deus. Se você não sabe o que falar e não tem o que falar, é porque você está errado. Então, cale a sua boca e ouça. Dobre o seu joelho, coloque um louvor lá e fique lá. E você vai ouvir Deus falar com você, porque Ele vai falar. Ele vai falar através do devocional, Ele vai falar através do louvor, Ele vai falar através do Espírito Santo no seu coração. Você precisa ficar um pouco mais, desfrutar um pouco mais da presença do Senhor. Amém? Esse é um sábado que Ele está te chamando um pouquinho mais para perto. Você precisa desfrutar um pouco mais da presença do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por este dia de hoje. Em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor por esta chamada que Ele nos deu nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus.
Senhor Deus, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero dar graças ao Senhor por esta palavra. Meu Deus, muito obrigado, Jesus, por despertar em nosso coração a fome e a sede pela sua presença. Muito obrigado, Deus. Aquele que estava dormindo, Senhor, acorda essa pessoa agora para desfrutar um pouco mais da sua presença, Senhor. Toma, Senhor, essa vida nas suas mãos. Meu Deus, acorda essa pessoa, desperta do sono, Senhor, do sono que essa pessoa está e traz ela de volta à sua presença, meu Deus. Eu oro, Senhor, abençoando tudo e todos nesse dia de hoje. Profetizo, Senhor, avivamento, cura e restauração sobre a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Você daí que crê diz amém, eu creio e eu recebo em nome de Jesus, amém? Curte, compartilha e comenta aí, para que nós podemos fazer com que esse vídeo ele chegue na vida de outras pessoas. Quanto mais curtida, mais comentário e mais compartilhamento, haja mais engajamento e o vídeo ganha força e nós conseguimos levar ele a outras vidas que estão precisando despertar em nome de Jesus. Por isso a importância de você curtir aí em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Shalom.